A dica de hoje do Arapuano Enem é com o professor de linguagens, o Wilson Silveira. Vamos acompanhar qual é a dica de hoje dos assuntos que estão sendo falados aqui diariamente com relação à questão do Enem. Na tela. Fala, meu futuro universitário, aqui é o professor Wilson Silveira, o seu professor de linguagens, e hoje pega aí teu caderno, pega aí a tua caneta, vamos anotar um assunto muito importante para o Enem. E nessa reta final é muito importante trabalharmos conteúdos com objetividade. E um conteúdo muito bacana, muito massa para todos vocês, que ele pode ser abordado tanto no contexto literário, como também um importante repertório sociocultural para a tua redação. Pegando ali a argumentação, pegando repertório sociocultural, como eu falei anteriormente, e pegando também a parte da proposta de intervenção. Então, prático, direto e objetivo, vamos falar agora sobre o pré-modernismo. Quando falamos sobre o pré-modernismo, a gente não pode esquecer a fase de transição, pegando ali o final do século XIX, pegando parnasianismo, simbolismo, Belle Époque ou Belle Époque, e chegando no pré-modernismo com a obra de abertura, Os Sertões de Euclides da Cunha, onde ele vai dar ênfase ao conflito chamado combate ou guerra de Canudos, tá? Isso muito bem forte na memória de vocês. A obra Os Sertões, ela aborda a Guerra de Canudos, onde vai ser o marco inicial do Brasil República. Quando você estuda história, você está estudando o Brasil República, que casa com literatura, que é a literatura chamada literatura nacionalista ou a literatura do século XX. Bem, nesse período, como eu falei, de transição, final do século XIX para o início do século XX, nós temos uma perspectiva de mudança. Eu saio daquela estrutura fechada, aquela estrutura estética, uma estética enraizada dentro do parnasianismo, uma linguagem rebuscada, dando ênfase ao simbolismo, e chego para a linguagem do cotidiano, a linguagem das massas, a linguagem da massa popular, onde o foco do pré-modernismo vai ser quem? Os marginalizados. Os marginalizados naquela época, os grupos sociais escanteados, ou seja, o pré-modernismo que antecipa características do modernismo, primeira, segunda e terceira geração, ele vai antecipar justamente o que? A crítica voltada para a falta de políticas públicas para esses grupos sociais. Então, dentro dessa análise, o pré-modernismo vai falar sobre a terra, o homem e a luta, vai trazer uma abordagem sociológica, uma abordagem filosófica, geográfica, dentro de uma perspectiva de atualidades, ou seja, vai ter um repertório totalmente mudado. Ou seja, quem é o público-alvo do Brasil do século XX? As minorias sociais, os grupos sociais que séculos atrás eles eram vítimas de perseguição, de humilhação e eles eram escanteados. Então, dentro dessa análise, o pré-modernismo vai falar de problemas sociais dentro de uma realidade, do contexto histórico, político e social, na linguagem dos menos favorecidos, para que eles pudessem entender que, além de deveres, eles também tinham seus direitos. Fui! Abraço, obrigado. Como vocês sabem, o Arapuano Enem, todos os dias com dicas importantes em relação à questão relacionada ao Enem. E ainda falando sobre essa questão,